Mahabharata, capítulo 1, capítulo 30, Krishna visita os Pandavas. Os Pandavas continuaram residindo na morada de Kuvera por mais 2 pares de anos. Naquela atmosfera celeste, praticamente não sentiam o tempo passar. Um dia, Arjuna e Bhima aproximaram-se de Yudhishthira e falaram com ele privadamente. Bhima disse: Ó Rei dos Kuros, a fim de honrarmos teu voto, cerceamos nosso desejo de matar os filhos de Dhritarashtra, em vez de ceifar-lhes a vida. Vivemos por 11 anos na floresta, privados de nossos bens. Estes últimos 4 anos não foram árduos, mas está chegando o tempo em que, de acordo com a tua promessa, teremos de entrar em alguma região habitada e ali viver incógnitos. Deixamos, portanto, esta montanha e descemos novamente à terra. Bhima disse que tanto ele quanto Arjuna estavam determinados a punir Duryodhana, porém temiam que, se permanecesse naqueles planaltos da celestial Gandhamadana, talvez se esquecessem dos sofrimentos que os Kauravas infligiram-lhes, o que minaria sua determinação. Em razão disso, desejamos partir sem tardar. Nós, irmãos assistidos pelo infalível Krishna, certamente ajudaremos tua pessoa a reaver teu reino. Todos nós desejamos teu bem-estar e anelamos enfrentar teus inimigos em batalha. Yudhishthira concordou que era chegado o momento de irem-se. Juntamente com Draupadi, os irmãos visitaram os vários bosques e lagos da morada de Kuvera. Por última vez, oferecendo seus respeitos, despedindo-se, Yudhishthira então endereçou uma oração à montanha Gandhamandana. Ó Senhor das montanhas, estamos prontos para irmos. Por favor, confere-nos a bênção de que, após havermos conquistados nossos inimigos e reavido nosso reino, possamos rever-te ao fim de nossas vidas. O Yudhishthira estava pensando no tempo em que, após governarem um reino, afastar-se-iam, por fim, de sorte a se tornarem ascetas e granjearem a emancipação espiritual. Rodeado por seus irmãos e os brahmanas, começou a marchar montanha abaixo. Bhima invocou Gatotkacha e seus seguidores, e eles novamente levaram um grupo dos Pandavas por sobre as difíceis passagens montanhescas. Os Pandavas lamentavam estar deixando a morada de Kuvera, mas enquanto olhavam para trás e contemplavam sua beleza sublime, experimentavam um grande encanto. Os irmãos logo chegaram a Badarikashrama, após serem saudados pelos sábios. Ali o Yudhishthira dispensou o Gatotkacha, escolhendo continuar a descida a pé. Transcorrido um mês, na companhia dos sábios de Badarikashrama, partiram rumo à terra Subahu. Eles encontraram-se com Subahu e passaram uma noite com ele antes de procederem com destino à floresta Vishakayapa. À medida que viajavam, seguidos por seus carregadores e criados, viam graciosas regiões florestais, lagos, rios e campos. Eles paravam cada noite ao crepúsculo, acampavam onde quer que estivessem e preparavam uma refeição a partir dos artigos silvestres simples. Gradualmente chegaram a Vishakapaya, ainda dentro dos limites himalaicos, e junto com eles chegou a estação das monções. Eles decidiram permanecer em Vishakapaya até o término das chuvas, e depois do que retornariam a Kamyaka. No primeiro dia de sua estada em Vishakayapa, Bhima desbravou a região. Armado com um arco e uma espada, vagueou por os bosques frequentados por Gandharvas e Siddhas. As árvores faziam ressoar o canto dos pássaros exóticos e davam frutas e flores em todas as estações. Bhima viu cristalinos arroios fluindo das montanhas, criando grandes lagos de água límpida e translúcida, repletos de flores e lótus. Javalis investiam-se contra o Pandava, que matava cada um deles com um mero trompaço. Ele também matou um grande número de búfalos e veados, perfurando-os com suas setas afiadas. Bhima possuía a força de 10.000 elefantes, e ele esportivamente
desraigava e quebrava muitas grandes árvores, descampando áreas onde os rishis poderiam posteriormente residir e realizar sacrifícios. Ele golpeava seus braços e urrava triunfante conforme errava. Elefantes e leões fugiam temerosos ao ouvirem seus urros. O sempre orgulhoso Bhima, destituído de fadiga, encheu os céus com seus bradares. Ele despedaçava picos de montanhas chutando-os. Percorrendo as encostas, viu grandes serpentes se recolherem para as cavernas ao ouvirem-no aproximando-se. Bhima perseguiu-os ao longo dos planaltos rochosos. Subitamente deparou-se com uma serpente de aparência terrível, a qual se assimilava a uma colina, e ela se encontrava em espiral na entrada de uma grande caverna, bloqueando completamente o acesso ao seu interior. Sua pele era amarela com manchas negras, e no interior de sua boca havia 4 presas. Enquanto a cobra olhava em diferentes direções com seus olhos cor de cobre, sua língua bifurcada lambia as extremidades de sua boca. Bhima parou e olhou fixamente para a serpente, que parecia um assassino frio e cruel ali, assobiando como se ordenasse que todos se mantivessem distantes. Quando Bhima aproximou-se um pouco mais, a serpente, um bote inesperado, envolveu-o com o seu longo corpo. Bhima sentiu sua força ser drenada do seu corpo e, não obstante seus esforços, viu-se incapaz de deslinhar-se. Viu-se incapaz de deslindar-se. Ele tremeu e, por fim, perdeu a consciência por muitos minutos. Ao recobrar os sentidos, refletiu acerca de sua condição. Quem era aquele ser? Como pudera exercer-lhe o poder? Bhima novamente se esforçou, mas deu consigo impossibilidade de se mover. Obviamente, não se tratava de uma serpente qualquer. Ele decidiu indagar a identidade da criatura. Ao melhor das cobras, por obséquio, diz-me quem és e o que farás comigo. Sou Bhimacena, filho de Panda, irmão de Dharmaraj. Sem auxílio de quaisquer armas, matei em confrontos incontáveis leões, tigres, búfalos e elefantes. Sequer as personalidades celestiais estão à minha altura. Como é possível Destarte que haja me superado em vigor? É devido a alguma ciência ou bênção em particular que possuis tanta força? A voz da serpente se fez ouvir solene. Ó homem dos braços poderosos, há muito sentia fome, por conseguinte é-me fortunoso haveres chegado aqui. É certamente o alimento que os deuses reservam para mim. Agora ouve enquanto explico como passei a viver nesse corpo de serpente. Meu nome é Narusha. Eu sou um sábio régio. Após haver alcançado o céu, fui amaldiçoado pelo Rishi Agastya e caí na terra como uma víbora. Tu, em razão disso, és meu descendente, ó herói. Mas isso não me impedirá de comer-te. O que quer que seja vitimado por meu abraço durante o meio do dia, seja uma vaca, um búfalo ou mesmo um humano, torna-se minha próxima refeição. Agastya prometeu-me que todo aquele que for envolto por meu corpo de serpente perderá sua força. Tu, portanto, foste sobrevelado em virtude do poder desse sábio. Agastya também me disse que eu poderia me livrar de sua imprecação quando alguém pudesse responder minhas perguntas sobre o relacionamento entre a alma e o Supremo. Pensando em Krishna, Bhima respondeu: "Ó criatura de poder formidável, não estou irado, tampouco me culpo por essa calamidade. Ora, hesita o homem em seus esforços em busca da felicidade, ora fracassa. É certo que os resultados não estão dentro do seu controle, motivo pelo qual não deve lamentar seus reveses. Quem em algum momento poderia ser superior ao destino? O destino é supremo e esforços em vista de ganhos materiais são inúteis." Bhima disse não se lamentar por sua morte iminente, mas se entristeceria por seus irmãos e por sua mãe que dependiam dele e por certo veriam sua força e sua motivação de viver reduzidas quando tomassem conhecimento do que acontecera. E Duryodhana, por sua vez, haveria de regozijar-se. No acampamento dos pandas, o destino observava maus presságios. Chacais uivavam e os horrendos pássaros Vartika, de uma perna e uma asa e um olho, voavam em círculo no céu acima. Eles citavam e vomitavam sangue.
O vento soprava furiosamente e as 4 direções pareciam em chamas. O Yudhishthira sentiu seu olho e seu braço esquerdo tremerem e seu coração palpitar. Ele olhou ao redor pelo ashram e, não encontrando Bhima, perguntou a Draupadi: onde está meu vigoroso irmão? Draupadi respondeu que há muito se encontrava fora. Alarmado, Yudhishthira decidiu procurá-lo pessoalmente. Após instruir Arjuna a proteger Draupadi, os gêmeos e os brahmanas começaram a procurar por Bhima na floresta. Seguindo suas pegadas, logo encontrou as árvores que Bhima destruíra, bem como as feras que matara. Também viu um rastro de arbustos que havia sido entortados pela deslocação de vento produzido pelo corpo de Bhima enquanto corria esportivamente. O Yudhishthira corria tão velozmente quanto lhe era possível, em consequência que logo chegou ao local inóspito, onde os rastros de Bhima pareciam terminar. O solo era seco e repleto de arbustos espinhosos, pedregulho, gravetos, rajadas de vento balançavam árvores altas e desfolhadas. O Yudhishthira começou a escalar a íngreme subida até o planalto acima. Ele sentia que seu irmão estava próximo e logo havia subido a ladeira. Em pouco tempo estava no covil da víbora. Lá, na entrada da caverna, o Yudhishthira encontrou Bhima enrolado pela cobra. Yudhishthira espantou-se ao ver Bhima preso pela cobra e perguntou: quem é esta melhor dentre as serpentes, com um corpo tão grande quanto uma montanha? Como fostes assim preso, ó filho de Kunti? Este é o sábio régio Nahusha em uma forma de serpente, ó irmão adorável. Ele planeja devorar-me. Yudhishthira dirigiu-se a palavra a Nahusha: peço-te a gentileza de libertar meu irmão, ó personalidade energética, satisfar-te-emos com alguma outra comida. Nahusha moveu-se lentamente. Obtive esse príncipe para servir-me de alimento e não o renunciarei. Deves deixar este lugar ou comer-te-ei amanhã. O sábio Agastya conferiu-me a bênção de que todo aquele que se colocasse dentro de meu alcance tornar-se-ia meu alimento, e tu estás dentro do meu alcance. Há muito não me banqueteio, em virtude do que não contes com a soltura do teu irmão. Não tenho interesse em outra refeição. Condoído da desgraça que se abatera por Bhima, Yudhishthira refletiu cuidadosamente. Aquele ser não era realmente uma cobra, mas um grande rei e um antepassado dos Pandavas. Yudhishthira ouvira acerca de Nahusha por muitas vezes. Ele havia realizado numerosos sacrifícios e se tornara o imperador da terra antes de, por fim, ascender ao paraíso. Uma vez nas regiões superiores, provavelmente fora amaldiçoado a cair novamente. Talvez houvesse alguma condição para a maldição. Se Nahusha pudesse se livrar de sua forma de serpente, então Bhima poderia ser liberto. Ó serpente, sob quais condições libertarás meu irmão? Intoxicado pelo orgulho decorrente de riquezas e poder, insultei os brahmanas, explicou Nahusha. Destarte Agastya praguejou-me, atirando-me nesta condição miserável. Porém, o sábio estipulou que eu poderia ser liberto quando encontraste um homem capaz de responder às minhas perguntas concernentes a tópicos espirituais. Este, por conseguinte, é o único meio pelo qual teu irmão pode ser liberto. Responde minhas perguntas, ó impoluto, e liberta tanto Bhima quanto este que te dirige a palavra. Bom, Mahabharata, volume 1, capítulo 30, Krishna visita os Pandavas. Yudhishthira perguntou: por favor, dize-me, ó eruditíssimo, como um homem recebe os resultados de seus próprios atos? Deixa-me perplexo ver como fui despojado de meu reino e prosperaram os pecaminosos filhos de Dhritarashtra. O indivíduo recebe os resultados de suas ações durante a mesma vida ou estes o visitam somente em existência de uma vida futura? Como os resultados dos atos de um homem seguem após a morte? Onde repousam quando ele abandona o seu corpo? Markandeya manteve-se em silêncio por um instante e olhou ao redor para a multidão de pessoas reunidas na clareira. Era como se o Yudhishthira ainda estivesse em Indraprastha, sentado em seu salão de assembleia. Erguendo sua mão direita, o sábio enfim respondeu: a alma condicionada transmigra de uma vida a outra pelos resultados dos seus próprios atos, bons e ruins. Em momento algum, a alma permanece sem o corpo enquanto se encontra dentro deste mundo
tentando desfrutar dos seus sentidos. A alma é coberta primeiramente por um corpo sutil, que se compõe de mente, inteligência e falso ego. O corpo sutil carrega o registro de toda a experiência que a alma já viveu e, destarte, assume várias formas materiais grosseiras. Djamaraj controla tudo isso. Com efeito, Djamaraj acompanha o proceder de toda a alma dentro do universo material. Ele é dotado de poder pela onisciente alma suprema, que reside no coração de todos os seres vivos. Eis como Djamaraj confere a todos os seres as reações que lhe dizem respeito nesse ofício, jamais comete algum erro. Markandeya interrompeu a sua fala a fim de permitir que seus ouvintes absorvessem o que estava dizendo. Alguns homens desfrutam nessa vida, mas não na vida seguinte. Alguns desfrutam na vida seguinte, mas não desfrutam nessa vida. Outros desfrutam tanto nessa vida quanto na vida seguinte. Há ainda outros que não desfrutam nem nessa vida, nem na vida que segue. Um homem rico que goza esta vida em prazer sofrerá na próxima vida, prosseguiu Markandeya. Um asceta que rejeita o prazer nessa vida desfrutará na próxima vida. Aqueles que se casam e vivem vidas piedosas como chefes de família, realizando sacrifícios e fazendo caridade, desfrutam tanto nessa vida quanto na próxima vida. Mas o tolo, que não consegue quaisquer injunções escriturais, sofre continuamente a vida pós-vida. No que diz respeito aos vossos irmãos, adicionou, sois virtuosos e nascestes unicamente para cumprir os propósitos dos deuses. Sois grandes devotos do Senhor Supremo em virtude do que não podeis ser afetados por reações kármicas. Vosso aparente infortúnio há de, por fim, obsequiar-vos com infindável fama e perene felicidade. Sereis glorificados no mundo por homens e no término de vossa vida, hão de auferir a mais elevada morada. O destino meditou na resposta do sábio. Ele então perguntou: ó erudito, nossa vida neste mundo é dedicada aos Brahmanas. Se for do teu agrado, peço-te a bondade de nos falar sobre a grandeza e a glória dos Brahmanas. Em resposta, Urishi recontou muitas histórias antigas. Sua audiência extasiou-se. Ele também descreveu a criação do universo, a qual ele vira pessoalmente, e a natureza da destruição que ocorre no fim do dia de Brahma, um período de milhões de anos. Ele descreveu como boiara na água causal a partir da qual acontece a criação, quando esta suspendeu e submergiu os planetas inferiores e intermediários. Ao termo dessa inundação, viu uma maravilhosa criança deitada sobre uma folha de figueira de Bengala. Fui tomado de enlevo, não me era possível compreender como uma criança podia haver sobrevivido quando todo o universo fora destruído. O garotinho era refulgente e sua face era tão pulcra quanto a lua. Seus olhos assemelhavam-se às flores de lótus plenamente desabrochadas, e seu corpo tinha uma coloração enegrecida. Ele permanecia deitado e sorridente, chupando o dedão de seu pé. Então, em seu peito vi uma marca da Srivatsa, o que me fez pensar que ele tinha de ser Vishnu, embora eu não estivesse inteiramente seguro. Quando me aproximei, ele disse: minha criança, sei que estás ávido por descansar. Ó Markandeya, entra em meu corpo e descansa por algum tempo. Estou satisfeito contigo. Quando o garotinho endereçou-me a palavra, perdi toda a noção de identidade, esquecendo-me de minhas designações materiais. Ele abriu sua boca, momento no qual me senti sugado para dentro dele. Repetidamente dei comigo adentro do seu estômago quando contemplei toda a terra, com suas cidades e reinos. Vaguei por algum tempo, vendo todas as paisagens que me eram familiares, como Ganges e os seus rios tributários, os Himalaias, e as flores nas quais eu realizara ascetismo. Também vi a genealogia das personalidades celestiais, encabeçadas por Indra, bem como as linhagens dos Kshatriyas, dos Vaishyas e dos Shudras. Conquanto eu houvesse errado por dentro do corpo daquele garotinho por um longo tempo, jamais me vi capaz de encontrar seu limite. Confuso, coloquei-me a adorar ao Senhor Supremo com os meus pensamentos e minhas palavras. Inesperadamente dei comigo novamente saindo do seu corpo e novamente o vi deitado sobre a folha de figueira de Bengala.
Prestei culto àquele ser imensamente poderoso que engolira todo o universo e coloquei minha cabeça aos seus pés. Perguntei-lhe quem era e quais eram seus propósitos. Por que estava deitado ali? Com o universo detido em seu corpo, a criança falou de tal modo que minhas ilusões materiais foram completamente dissipadas. Ele disse-me que era a original pessoa suprema e de quem tudo emana e de quem tudo entra ao fim. Maravilhei-me ouvindo-o falar acerca de suas próprias glórias. Ele é conhecido como Vishnu, Narayana e Hari, mas possui inumeráveis outros nomes. Essa personalidade onisciente então disse-me que eu deveria permanecer dentro do seu corpo até que Brahma redespertasse e recriasse o universo. Ele desapareceu da minha visão. Deparei comigo novamente dentro da varanda. Deparei comigo novamente dentro da variada criação que me vira que eu vira dentro dele. Concluída sua narração, Markandeya dirigiu-se a olhar a Krishna, ó rei, destira aquele garotinho de olhar de lótus que viu o término da criação, agora apareceu como Krishna. Ele se tornou parente e amigo de Vossa Majestade. Sem a experimentação de quaisquer dúvidas, Vossa Majestade deve estar ciente de que ele é a anciana pessoa suprema, o inconcebível Hari, a original personalidade de Deus. Ele otorgou-me a bênção de que minha memória jamais falharia, de que minha morte somente se daria quando eu assim o quisesse. Ver Krishna sentado aqui em sedosas vestes flavas faz-me lembrar daquele garotinho. Não tenho dúvida de que foi ele quem vi nas águas da devastação. Herói entre os homens, toda a criação repousa dentro dele, assim como o ar repousa dentro do éter. Vossa Majestade faz bem em refugiar-me. Vossa Majestade faz bem em refugiar-se em Krishna, porquanto inexiste alguém que lhe seja superior. Ouvindo as palavras do Rishi, os pandas curvaram-se diante de Krishna. Krishna sorriu gentilmente e falou-lhes palavras de conforto. Ele olhou afetuosamente para Markandeya, que correspondeu Krishna com um olhar amoroso. O destino então solicitou a Markandeya que descrevesse o futuro. Kali Yuga, a mais trevosa das eras, aproximava-se. Yudhishthira queria saber o que aconteceria com o mundo ante a chegada desta era. Markandeya contou-lhe em detalhes como tudo se tornaria cada vez mais degradado. As pessoas se tornariam irreligiosas e destarte seriam vitimadas pela miséria. A era culminaria no aparecimento do Avatara Kalki, que restauraria a ordem do mundo e daria início a Satyuga, a era de ouro. Yudhishthira e Markandeya discutiram por horas e a audiência permanecia fixa na audição das detalhadas respostas de Markandeya, repletas de relatos de diferentes reis, sábios e personalidades celestiais que viveram ao longo das eras. Com a aproximação do lusco-fusco, Yudhishthira finalmente encerrou sua feitura de perguntas. Juntamente com seus irmãos, adorou Markandeya. Após que o Rishi despediu-se, Narada também partiu, nesse momento ascendendo as rotas aéreas. Depois que Markandeya havia partido, Krishna passou mais algum tempo conversando com os Pandavas. Satyabhama aproveitou a oportunidade para conversar com Draupadi e perguntar-lhe como era capaz de servir e satisfazer 5 esposos. A consorte de Krishna queria aprender com a princesa Panchala, que era afamada por sua castidade e qualidades femininas, de modo que pudesse aprimorar o serviço pessoal a Krishna. Queria aprender da princesa Panchala tudo que ela pudesse ensinar. Draupadi relatou-lhe em detalhes como servia seus esposos de diversas maneiras. Draupadi disse: abandonando futilidades e subjugando o desejo e a aversão, sirvo meus esposos com zelo juntamente com suas outras esposas. Não considero minha posição de serva como uma posição degradada e controlo o ciúme mantendo o meu devotamento. Não me banho, durmo ou como antes de meus esposos, nem mesmo antes de nossos criados e seguidores.
Em tempo algum permito que minha mente tenha por objeto outro homem ou alguma personalidade celestial. Meu coração jamais se afasta dos meus esposos. No instante que os vejo, levanto-me e saúdo-os, oferecendo-lhe um assento e água. Sempre mantenho nossa residência limpa e perfumada, e todos os artigos domésticos e mantimentos bem ordenados. Satyabhama, pessoalmente, uma das esposas favoritas de Krishna, ouvia atentamente. Draupadi descreveu como jamais desfrutava de algo de que seus esposos não gostassem, e como jamais fazia algo que lhes fosse desagradável. Quando estavam fora, abdicava de seus ornatos e cosméticos e praticava ascetismo. Ela sempre tentava auxiliar seus consortes quando realizavam sacrifícios e outras práticas religiosas. Sou a primeira a me levantar da cama e a última a ir descansar. Estou sempre atenta ao meu dever e jamais permito que a preguiça venha até mim. Em minha opinião, o serviço ao esposo é a virtude eterna das mulheres. O esposo é o Deus da mulher e seu único refúgio. Servindo, ela satisfaz até mesmo o próprio Senhor Supremo. Em decorrência disso, aufere o destino mais elevado. Quando Draupadi concluiu, Satyabhama abraçou-a. Ela ouviu Krishna chamando-a em razão do que se despediu, mas prometeu visitar Indraprastha depois que os Pandavas houvessem reavido seu reino. Krishna disse adeus aos Pandavas e estava pronto para partir. Ele e Satyabhama subiram na quadrilha, que estava atrelada a Shabya e Sugriva. Vendo Draupadi de pé à sua frente, tão mansa e humilde, Krishna disse: Ó Draupadi, não permitas a ansiedade visitar-te. Em um futuro próximo serás esposa de reis, após teus esposos haverem esmagado seus inimigos e recobrado a terra. Ó formosa mulher de olhos negros, mulheres como tua pessoa, possuidoras de todas as marcas auspiciosas, jamais sofrem por muito tempo. Os Kauravas logo colherão os resultados dos seus pecados contra ti. Uma vez que hajam sido desbaratados, hás de ver suas esposas em desespero, tal como te desesperaste ao deixar Hastinapura. Krishna reassegurou a Draupadi que os seus 5 filhos estavam florescendo e que ela, no transcurso do pouco tempo, vê-los ia crescidos, vê-los ia grandes heróis. Então, novamente, se despedindo dos Pandavas e curvando-se ante os Brahmanas, Krishna instou seus cavalos e se foi da floresta.